primeiro terreiro de Umbanda fundado oficialmente no Brasil foi a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que encerrou seus trabalhos em setembro de 2005, que estava sob a responsabilidade da filha do senhor Zélio de Moraes, a senhora Zumeia de Moraes. Eu até peguei, faz pouquinho tempo, questão de um mês, entrevistas dela sobre a tenda, sobre a criação da Umbanda, tem na internet, tá? Vocês podem pegar aí, tem entrevistas dela falando sobre a criação da Umbanda, do pai dela, de como as tendas funcionavam e tudo mais. Apesar de sua cultura indígena, o Caboclo das Sete Encruzilhadas deixou bem claro que a Umbanda tem sua base fundada no Evangelho de Jesus o Cristo e a relação com a Igreja Católica pelo nome de Nossa Senhora da Piedade. Ficou fortes raízes entre as duas religiões, uma em concreta discordância do candomblé, que não usa o sincretismo com os santos católicos. Então, nós já vimos lá, o candomblé usa a parte do santo, tudo feito através de ibadas, não tem imagem de santo, não tem nada, não se pode nem sequer se manifestar entidades que já encarnaram, né, ou são reencarnantes, porque isso é proibido dentro do candomblé. Então, é uma outra coisa completamente diferente do que a Umbanda. Fica bem claro que o sincretismo já era forte quando foi fundada a Umbanda, uma vez que ela foi criada em 1908, 20 anos depois da Lei Áurea, promulgada pela princesa Isabel, e o nome da Nossa Senhora da Piedade foi reverenciado no primeiro terreiro brasileiro, o do senhor Zélio de Moraes. Esse fato esclarece a razão da Umbanda estar mais ligada com o catolicismo do que com o kardecismo e candomblé. Se foi criada a Umbanda como uma religião organizada por espíritos superiores, ela tem um objetivo ainda não bem entendido por nós. Sua função maior é lidar com espíritos que fazem o mal, e devemos considerar de grande importância saber que eles fazem, como podem fazer e o que precisamos agir para interromper a ação indesejável dessas entidades atrasadas, o que não são pertencentes ao quadro dos trabalhadores espirituais da Umbanda. Para a gente bem entender aqui, quando nós estamos falando aqui, sua função maior é lidar com espíritos que fazem o mal, isso quer dizer que a Umbanda, ela trabalha para que esses espíritos que desejam o mal, que fazem o mal, sejam interrompidos. Não é que a Umbanda trabalha com espíritos que fazem o mal, tá? A Umbanda, ela trabalha exatamente para que possam ser desfeitos alguns trabalhos ou alguma coisa desses espíritos maldosos. Só um minutinho que minha voz já está ótima. A reencarnação é a mesma base evolutiva do espiritismo tradicional e também de várias outras religiões orientais. Se fazem parte dela os espíritos que, quando encarnados, tiveram uma atuação positiva ou negativa em nosso país. Devemos tentar entender como eles se manifestam dentro da Umbanda. Há também isso daqui, tá? Isso eu já vivenciei dentro da minha casa. Espíritos que eram negativamente, trabalhavam negativamente, ou vamos colocar lá, obsessores, que a partir de um momento se
regeneram, caem em si e começam a trabalhar dentro da Umbanda para se melhorarem mais ainda. Isso acontece muito, como acontece no Espiritismo, tá? São espíritos que às vezes se manifestam tentando, desejando o mal, mas se redimem e passam a atuar positivamente dentro da Umbanda ou do Espiritismo. O triângulo espiritual na Umbanda está formado pelos caboclos, pretos velhos e crianças, mas, além deles, outros espíritos fazem parte ativa, como os guias de linhas espirituais, como nós já vimos acima. O espiritismo kardecista trabalha apenas com a vibração da energia dos médiuns e do próprio espírito, enquanto a Umbanda, além disso, manipula as forças da natureza, o que lhe dá maior potencial de solução de problemas. Pela natureza da religião, dá para entender que as linhas têm especialidades de trabalho, cada uma trabalhando de uma forma e com característicos próprios, com a intenção de resolver problemas de formas diferentes. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante que a gente vai ver mais para frente, quando falar das linhas da Umbanda. Então, por que ela tem esse monte de linhas, como a gente está vendo, caboclo, preto velho, baiano, cigano, boiadeiro, e vai trazendo várias linhas, malandro, que está entrando agora muito, a parte da esquerda com Exu, com Bagira. Então, cada linha, ela tem uma especificação de trabalho, ela atua em determinada situação, com determinados espíritos, tá? Então, é por isso que ela tem tantas linhas, e a gente vai ver também que essas linhas têm a intenção de aproximar-se mais daquele encarnado que vem até a tenda para ele receber ali o passe, para ele ter uma conversa. Então, é por isso que tem essas várias linhas, e cada linha se trabalha de uma forma diferente. Alguns autores entendem que a Quimbanda, novamente, Quimbanda como linha, é uma religião e não é a Umbanda. Entretanto, a Umbanda manda e encaminha para a Quimbanda tipos de trabalho que estão da especialidade dos Exus e das Pombagiras. Então, em alguns casos, aqui eu já falo até que tem a Quimbanda, que é uma religião, que já está se usando hoje muito, mas na Umbanda ela é uma linha, e que, dependendo do trabalho, tem que ser enviado para esses espíritos, Exus e Pombagiras, que trabalham de uma outra forma para poder atender aquele espírito ali, encaminhar aquele espírito. O candomblé não é Umbanda, e misturar as duas religiões em uma só descaracteriza as duas religiões, não sendo nem Umbanda nem Candomblé. E é verdade. Por isso que a gente chama algumas de Umbandomblé, que vira uma mistura que não é nenhuma nem outra. Nós devemos seguir a Umbanda sem misturar com o Candomblé. Como não estamos aqui para estudar o Candomblé, quem quiser conhecê-las deve estudá-las em livros especializados, e recomendo do historiador Pierre Verger. Esse historiador, ele ficou muitos anos na Bahia estudando os terreiros de Candomblé. Ele é um historiador, meu Deus, de Paris, é da França. Então, mas ele estudou muito, tem vários livros que aí falam do Candomblé, contam a história, contam como que é o ritual e tudo mais. Nós estamos aqui para estudar a Umbanda. Os Exus são, pelo que entendemos, espíritos que também tiveram envolvimento com a história do Brasil, são espíritos de grande inteligência e importância, que viveram com essas qualidades na mesma época do descobrimento.
Mais adiante, vamos estudá-los com mais profundidade, na tentativa de desmistificar as caras demoníacas, chifres e patas de bode que o folclore e o engano popular impuseram a eles, embora eles não desmintam claramente esse erro, talvez para esconderem as verdadeiras entidades, pois pela lei do karma estão a serviço dos seus julgados, dos seus subjulgados, na época do descobrimento, grifo nosso. Então, aqui nós vamos ter aí, também na apostila, mais para frente, uma boa parte falando dos Exus, e vamos falar um pouquinho também desse negócio de desmistificar que Exu é o demônio, e isso tem muito hoje na internet, por isso que eu falei, tem que tomar cuidado com o que falam que é Umbanda, porque eu já vi vídeos que até comecei a seguir um rapaz que ele fala que exatamente sobre isso, né? Que a Umbanda deve se unir para começar a mostrar que a Umbanda não é isso que estão se colocando, né? Que faz o mal, faz isso, faz aquilo, porque tem muito vídeo, muita coisa aí desse jeito, tratando os Exus como umas entidades maléficas, né? E também tem, a gente não cansa de ver imagem de Exu, quem tem o Exu tal, quando vai pegar a imagem, até tem um calafrio, né? O Exu tem chifre, tem pata de bode e corpo de gente, cara de bode e corpo de gente, uma mistura incrível aí, mas isso faz parte de uma coisa que impuseram e que a gente vai depois explicando. Nós vamos parar por aqui, porque a nossa hora também está chegando. Depois a gente vai falar na próxima aula sobre essas relações religiosas e doutrinárias. Pessoal, quer perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa a falar?